queridos alunos da nossa querida família Eletrônica Fácil, um dos assuntos extremamente cruciais que nós temos que abordar aqui com vocês é sobre as potências dos diodos Zener. A gente já falou sobre tanta coisa aqui nesse módulo incrível, espetacular, sobre os diodos Zener. Na verdade, já aprendemos tanta coisa importante, mas agora chegou o momento da gente responder essa pergunta aqui, ó. Como escolher a potência do diodo Zener? Gente, como as pessoas sofrem para falar sobre isso. Por quê? Porque não sei se no momento que estudam ou no momento que estão aprendendo de forma inicial, ou o que acontece, que a maioria das pessoas elas ficam focadas apenas nos diodos Zener de 1 watt. E tá tudo bem, tá? Porque tudo aquilo que você aprende para o diodo Zener de 1 watt, em relação aos parâmetros, curva característica, modo de funcionamento, polarização, entre múltiplas outras coisas, é aplicado demais em todos os circuitos eletrônicos que abrangem esse componente, tá? Só que aí chega a hora de você colocar o diodo Zener no seu circuito eletrônico e você tem que dimensionar ele por completo. E aí, como saber então a famosa potência do diodo Zener, pessoal? Tá? Então é isso que vocês vão aprender aqui de forma incrível e sensacional com o professor Rodolfo neste módulo, nesta aulona show de bola, tá? Mais uma vez eu quero dizer para todos vocês, meus queridos amigos e amados alunos, que quem vai ser o centro das atenções? O famoso datasheet. Então, pessoal, o segredo para você desbravar um componente eletrônico, para você aprender a ser faixa preta, ninguém vai atingir a faixa preta da eletrônica se não ler o datasheet, porque é ele que vai nos orientar e nortear sobre todos os conhecimentos fantásticos, sobre todos os componentes que a gente usa no nosso dia a dia, tá bom? Então, olha só, venha comigo aqui no software Proteus, então, tá bom? Vamos abrir aqui o software Proteus e a gente vai fazer todas as simulações lá, ok? Na nossa última aula, né, vamos dar um play aqui, vamos ver se ele vai simular direitinho aqui. Na nossa última aula, nós aprendemos basicamente como usar o diodo Zener para regular e estabilizar a tensão de 5 volts nesse conjunto resistor e LED aqui, tá bom? Lembram disso? Mas a pergunta é a seguinte, aqui eu usei um diodo 1N4733A, mas será que eu posso usar esse 1N4733A para todas as cargas de 5 volts que eu vou usar no meu dia a dia? Quer ver? Ó, vamos lá. Vamos pensar na seguinte hipótese, tá bom? Então, eu vou adicionar aqui, vamos adicionar aqui um motor de corrente contínua. Vamos lá? Ó. Então, eu estou aqui com o meu software Proteus aberto e eu vou pesquisar aqui o motor. Olha lá, quando eu digito motor, já aparecem números aqui, tá? Olha só, já aparece que motores de passo, motores de corrente contínua, tá? Drivers para motor. Olha só que massa, já apareceu até esse driver aqui do nosso querido o L298, que é um sei que controla motores de corrente contínua. Muito massa. Vamos puxar aqui, ó, um motor Active, que é tipicamente um Simple DC Motor Model. Então é um cara que vai simular aí um motor de corrente contínua para nós, tá bom? E aí, pessoal, o fato é o seguinte. Lembra sempre que o diodo Zener, ele sempre vai regular, estabilizar a tensão de quem está em paralelo com ele. Nesse caso aqui, ó, quem está em paralelo com ele é o resistor e o LED e tá tudo bem. Beleza, só vou puxar o nome aqui um pouquinho para cá, colocou o motorzinho aqui. Se eu colocar então mais uma carga aqui em paralelo, ó, vou pegar um motor aqui, beleza. Esse motor aqui eu vou dar 2 cliques nele e vamos alterar algumas propriedades do seu funcionamento. Então, vamos colocar que ele é um motor que trabalha com 5 volts, tá bom? E aqui está falando assim, ó, load resistance, ou seja, resistência da carga. Vamos colocar 5 ohms, tá? Vamos colocar 5 ohms, beleza? Só para a gente ver o que vai acontecer, tá? Só vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse motor aqui, vou deslocar um pouquinho para cá, ver se coloco um amperímetro, para a gente poder medir a corrente elétrica dele, tá?
Vou abrir o circuito, vou clicar aqui no Virtual Instrumentos. Vamos lá? Ó. Vou clicar aqui então no Virtual Instrumentos do Proteus. E vou clicar em DC Amper. Ó, DC Amper. Tá bom? E aqui, vamos trocar para miliamps. Vamos ver se vai mostrar os miliamps aí, belezinha? Vamos lá? Vamos dar o play aí. Beleza, ó. Nesse momento aqui, o que aconteceu, ó? Está sendo alocado, olha que interessante, pessoal. Olha que interessante, tá? Coloquei aqui um motor de 5 volts, pô, o que eu esperava? Que ele tivesse a mesma tensão do diodo Zener. Não coloquei um diodo Zener aqui, um N4733A, que é um diodo Zener de 5 volts, conforme o datasheet mostra pra gente. Pô, se você ver aqui, falou, professor Rodolfo, você tá de brincadeira, pô, o datasheet tá falando, ó, um N4733, diodo Zener de 5.1. Não é mesmo? Fechou? Agora, por que então o circuito aqui ele não está funcionando? Por quê? O que está acontecendo aqui? Por que está marcando aqui uma tensão no nosso motor de aproximadamente 0 volts? Olha lá, 0,84. E aí está falando o seguinte, que está vindo aqui para o motor 168 mA, né? Tá saindo aqui do nosso resistor, só que tá passando, nossa, tá passando 0 mA no Zener. Vamos ver o que está acontecendo então? Ó, vou fazer o seguinte, deixa eu excluir aqui o motor para ver se tudo volta ao normal. Olha lá que interessante. Voltou a circular corrente no Zener e voltou a circular corrente no LED. O LED voltou a acender. Venho aqui, conecto o motor de novo e o que acontece? Somente o motor funciona um pouquinho lá e totalmente de forma errada, né? Porque tem 0,84 volts de tensão sobre ele, tá? Por que isso aqui está acontecendo? Porque, gente, o motor ele está puxando toda a corrente que antes foi dimensionada para passar pelo Zener, para estabilizar a tensão, e para o LED. E quem está determinando essa circulação de corrente total aqui, ó, é o resistor do Zener. Lembra como é que a gente dimensiona o resistor do Zener? O resistor do Zener você dimensiona para que passe por ele a corrente total do sistema, que é a corrente do Zener mais a corrente da carga. Então veja, ó, nesse momento aqui, qual seria a nova corrente total que vai passar pelo resistor do Zener? Para ele trabalhar junto com todo mundo aqui, o Zener estabilizar a tensão bonitinho. Bom, se você pegar aqui e excluir esse cara, ó, e colocar e dar o play, na última aula a gente parou aqui basicamente escolhendo uma corrente do Zener de 53 mA, basicamente. Mas se lembra que você pode vir aqui até o datasheet, ó, você pode vir aqui no datasheet e abrindo o datasheet você vem aqui, por exemplo, um N4733, corrente de teste do Zener, corrente de teste do Zener 49 mA. Para ele ter uma tensão estável de 5,1 volts. Beleza, tranquilo. Então, agora que você sabe aí dos 49 mA, os 53 que estão aqui no Proteus não estão fugindo muito, então tá tudo bem. Então, vamos considerar o seguinte, ó, 54 mA, mas nesse caso aqui a corrente do LED está em 48 mA, na verdade tá até uma corrente alta. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui e vamos fazer o seguinte, ó, vamos considerar então aqui uma corrente do Zener de 54 mA, uma corrente do nosso querido LED aqui de aproximadamente 25 mA, tá bom? Beleza? Então, 54 mais 25 mA, dá quanto? Bom, 54 mais 5 ali e tal, uns 60 mais 20, dá uns 80 mA, vai. Só que agora o motor, aqui no software Proteus, eu coloquei que ele vai trabalhar com 5 ohms em 5 volts. Então, em tese, a corrente dele vai dar quanto? Quase que 1 ampere. Então, a corrente da carga é 1 ampere agora. Então, olha que doido isso. Quer ver? Ó? Até para a gente colocar mais em prática, para garantir que a simulação
vai acontecer de forma show de bola. Deixa eu ver se o Proteus não vai dar nenhum errinho para eu simular fora aqui. Não, tá tudo bem, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, em Terminal Mode Power, ó. Vou colocar um Power aqui. O Power ele já representa para nós a tensão de 5 volts, tá, pessoal? Vamos colocar aqui um Ground, ó. Beleza, vamos dar um play. Beleza, olha a velocidade do motorzinho lá. Girando, girando, girando para um lado, girando, girando para o outro. Muito bom. Não girando só para um lado, né? Só para um lado. Bom, agora, tá bom? Agora que o nosso querido motor aí está funcionando com sucesso, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar e vamos colocar um amperímetro aqui para a gente só medir a corrente do motor, tá? Então vamos colocar aqui um amperímetro só para medir a corrente do motor. Vamos lá. Então, amperímetro colocado aqui, bonitinho, vamos lá. Olha lá que interessante. Por que está circulando aqui, ó, 1 amps? Estão vendo, pessoal, que está marcando ali, ó, 1 amps? O que é esse 1 amps aí? 1 amps é a corrente do motor. Por quê? Tensão de 5 volts, load resistance, que é a resistência da carga, de 5 ohms que eu coloquei lá. Tá bom? Tá, então agora a gente já sabe que essa corrente de 1 ampere vai ter que passar nesse motor aí, para ele funcionar com sucesso. Não tem jeito. Não tem como fugir, tá? Bom, sabendo disso, quem que vai ter que estabilizar essa tensão aqui? Sabendo que a minha fonte está entrando com 12 volts. Vai ter que ser o Zener. Bom, beleza. Então, olha lá. Vamos voltar aqui o motor. Então agora a nossa corrente total vai ser de quanto? Uns 50 mili aí para o Zener. Muito bem, vimos lá no datasheet, né? 50 mili, mais 25 aqui. 50 mili mais 25, 75 mili. Mais 1 ampere. Mais 1 ampere do motor. Então nós vamos, a corrente total agora, que vai ter que sair da fonte para dividir no nó, para o Zener, dividir para o LED e dividir para o motor, vai ser 1 ampere e 75 mili. Então, esse resistor do Zener aqui, ele vai ter que ser dimensionado para limitar essa corrente. Bom, como que eu calculo o resistor do Zener mesmo, gente? A gente já falou isso nas outras partes da nossa aula, tá? Mas é a tensão dele sobre a corrente total. Então, qual que é a tensão que vai ficar nele aqui? Bom, se o nosso Zener aqui, um N4733, é de 5.1, em tese aqui, então, vai ficar o resto, ó. Quanto? 6.9, né? Então, é isso, né? 6.9, mais ali, então, isso, 6.9 volts. Então, 6.9 dividido por 1 ampere e 75 mili. Bom, agora, então, nós vamos ter que abrir a nossa calculadora. Vem pra cá, meu bem, chegou! Muito obrigado, calculadora. Show de bola. Ó. Então, vamos fazer o cálculo aqui, meus queridos e amados alunos da família Eletrônica Fácil. Bom, tensão 6.9 dividido por corrente, é a resistência, 1.075 mili, então 1.075, tá? Igual, olha lá, a resistência deu 6.41. 6.41 ohms. Bom, 6.4 não tem um resistor comercial nesse valor aí, pela tabela E24 dos resistores, né? Então vamos usar 6.8. Tá 6.8 ohms. Está muito bom, tá? Então voltando aqui ao Proteus, vem para cá, Proteus. Vamos trocar aqui o resistor para 6.8 ohms. 6.8R. Beleza. Então, se você pegar a tensão aqui de 6.9 e dividir por 6.8, aqui vai dar 1 ampere e um pouquinho mais, tá? Vamos lá, então vamos dar o play só para a gente ver um pouco dos resultados que vão acontecer. Olha lá que interessante, tá? Muito bacana. Só que tem uma coisa que a gente precisa redimensionar, que é o valor do resistor do LED, porque desse jeito que está aqui, eu escolhi uma corrente de 25 mili para o LED, né? E qual que é a tensão desse LED aqui? Vamos medir? Vou selecionar aqui então
no Proteus, botão direito, block copy. Vamos medir aqui a tensão que está no resistor, só para a gente calcular ele direitinho, tá? Vou ter que fazer aqui uma manobra aqui, ó. Aí, play. Ó, tá ficando 2.62 volt no resistor, tá? Então 2.62 volt, eu quero que passe por ele uma corrente de 25 mili. Então vamos puxar a calculadora de novo. Vem para cá, calculadora. Obrigado. Vamos lá. Então, tensão 2.65, vai. Dividido pela corrente que eu quero, 25 mili. Então, 0.025 igual, olha lá, 106 ohms. Vai ser a resistência, tá? Proteus, volta para mim. Vamos lá. Então, 110, tá? Vou colocar aqui um resistor aí nominal de 110. 110R. Vou excluir aqui. Beleza, até o LED deu uma apagadinha, tá vendo? Por que o LED deu uma apagadinha aqui? Porque basicamente ele tá pegando e tá recebendo menos corrente do que tá no nominal. Vou fazer o seguinte, vou dar 2 cliques aqui no LED, vou colocar aqui, ó, Full Drive Current, vou colocar aqui, ó, 25 mili. E aqui eu já vou alterar para que a corrente aqui seja marcada em amperes, tá? E aí eu vou mudar o amperímetro aqui só para medir a corrente do LED, tá? Só para medir a corrente do LED. Então eu vou tirar esse cara aqui, ó. Aliás, vou manter ele, tá? Vou mudar para amps também. Então, amps. Vou romper o circuito aqui. Seleciono o botão direito, block copy, jogo para cá, clico, vamos rotacionando. A chave, ela tá liberando a carga para nós, tá, pessoal? Circulação de corrente pela carga, tá? Vamos lá, então, aqui. Agora, esse cara aqui vai ser miliamps, porque é a corrente só do LED. Vamos ver o que está acontecendo, tá? Então, olha que massa. Então, aqui está tendo uma tensão de 5 volts no paralelo. Então, o diodo Zener, ele está conseguindo fazer a estabilização de tensão. Só deixa eu mudar aqui para amps também, a corrente total aqui, tá? Beleza. Ó. Então, está tendo aqui 25 mili no LED. Muito bom. 1 ampere sobre o motor, só que nós estamos tendo aqui um déficit de corrente no diodo Zener. Por quê? Como eu subi um pouquinho a resistência aqui, ó, lembra que eu subi um pouquinho a resistência aqui? Como eu subi um pouquinho essa resistência, diminuiu a corrente. E a corrente no Zener está bem baixa. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tinha calculado aqui na minha calculadora 6.41. Vamos colocar aqui o 6.4 R, só para a gente ter um valor dentro dos nossos valores aí. Olha lá. Beleza. Então, ó, já está melhorando. Melhorou bastante, tá? Vamos diminuir aqui para 6.3. 6.3. Play na máquina. Beleza. Tá vendo como tá bacana, pessoal? Porque daí aqui, ó, a gente vai subindo um pouquinho a corrente do Zener, a gente vai estabilizando melhor a tensão, tá? Beleza. Eu só vou diminuir um pouquinho mais aqui para 6.2. Pra gente ver o resultado, tá? Olha lá, bacana. Aí, legal. Tá bom, ó. Então, 1.03 ampere aqui pro motor, 26 miliampere aqui de corrente pro LED, pô, beleza. E 42 miliampere pro Zener e uma tensão de estabilização de 5.16. Então, acredito que tá muito bom, muito massa, tá? Tá funcionando muito bem. Até aí, pessoal, tá tudo ótimo, tá? Só que tem agora alguns problemas que vão começar a aparecer no decorrer do tempo, tá? Alguns problemas vão começar a aparecer no decorrer do tempo. Quais são os problemas que vão começar a aparecer? Os problemas são os seguintes. Ó, enquanto tudo está funcionando, tá? Ou seja, está saindo aqui, ó, o 1.10 ampere da minha fonte. E a corrente, ela está entrando no nó, divide para o Zener, divide para o resistor, o LED, divide para o motor, está tudo ótimo. Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o fio lá do motor, que estava soldado na placa, então olha só que interessante, tá? Vem aqui, Thanos, placa eletrônica. Aí, vou pegar uma placa aqui, uma das placas que a gente vem usando aí. Nosso balde aqui
do Vingadores. Obrigado, Thanos. Você é o cara da manopla. Manopla do infinito. Ó. Pessoal, veja aqui, ó. Uma pergunta. Quando você está trabalhando com uma placa eletrônica, tá? Quando você está trabalhando com uma placa eletrônica, seja qual for, pode acontecer de, se você soldar fios na placa, tá? Se você soldar fios na placa, a placa ela vibra. Por isso que eu gosto do conector KRE, tá? Tem gente que gosta de soldar fios na placa. Tem problema? Não, tá tudo bem. Tá? Não fique chateado com isso. Mas eu, se possível, coloco sempre o conector. No conector você coloca o cabo aqui, aperta bem e tal. Isso garante uma resistência mecânica melhor para ligação, tá? Bom, se você solda o fio direto na placa, no decorrer do tempo, se isso aí mexer, pode acontecer do fio vir a quebrar e soltar. Se já aconteceu com algum de vocês isso, fios de placa eletrônica, cabos flat, soltar, deixa a hashtag aqui nos comentários aí para mim. Hashtag fio na placa, tá bom? Coloca aí pra gente saber se já aconteceu com vocês. Vamos supor que eu tenho um motor lá no meu sistema, pode ser até mesmo um cooler, tá? De refrigeração, seja o que for, tá, pessoal? Beleza? Um motor. E aí acontece o seguinte, ó. Eu vou até colocar aqui uma chave também, somente no motor. Vou selecionar essa chave aqui, botão direito, bloco copy, jogo para cá. Ó. Aí essa chavinha aqui, linda e maravilhosa, ela vai simbolizar para nós a perda de contato elétrico do motor com a placa, tá? Play. Bom, até aí tudo bem de novo. E agora o que acontece? Adivinha o que vai acontecer? Soltou o fio da placa. Meus amigos, olha só o que acabou de acontecer. Qual era a corrente elétrica que tinha que passar pelo motor mesmo? 1 ampere. Lembra disso? A gente dimensionou, lembra? Bom, pois é. E o 1 ampere vai passar por aqui, ó. Ele vai sair da fonte. Por que ele vai sair da fonte? Porque a fonte é de 12 volts, o Zener é de 5.1, então vai ficar 6 ponto alguma coisa aqui no resistor. E esse 6 ponto alguma coisa aqui do resistor dividido pela resistência vai determinar o quanto de elétrons vai passar. Só que como este ramo aqui do circuito abriu, a corrente que passava por aqui, ela vai ter que se dividir e passar por algum lugar. Não tem jeito. Se não vai passar de um lado, vai tender a passar do outro. Consegue entender isso? E aí, eu tenho um resistor aqui no LED que está limitando a corrente dele em aproximadamente 25 mA. Então aqui é como se eu tivesse um registrinho que está falando assim, ó. Registrinho, aqui só passa 25. Ou seja, o resistor está limitando a corrente do LED. Qual foi o único local que sobrou para todo aquele 1 ampere passar? Adivinhe? Adivinhe. Se você adivinhar, eu dou um presente para você. Vou dar um presente no final deste conteúdo aqui. Gente, vai passar pelo Zener. Ou seja, olha, já anota isso, isso é muito importante, tá? Tudo que eu estou falando aqui para vocês é muito importante. Senão eu não estaria falando, tá, pessoal? Não gosto de tomar tempo de ninguém. Eu gosto de agregar, pegar o tempo e agregar valor para vocês, tá? Se num circuito eletrônico que o Zener estabiliza a tensão da carga de todo mundo que está em paralelo com ele, se isso acontece, se perde a conexão da carga junto ao circuito eletrônico, toda a corrente vai tender a passar pelo Zener. E aí, o fato é o seguinte. Vamos trocar aqui o nosso querido amperímetro. Tá vendo que tá marcando aqui max? É porque ultrapassou miliampere de corrente. Ó, vou trocar aqui para amps. Play na máquina. Olha lá, adivinham? Olha lá, vamos fechar a chavinha aqui, ó. Chavinha. Opa, muito bem, ó. Corrente lá, 1 ampere para o motor, rompeu o motor.
Olha lá, toda a corrente vem passar pelo Zener. Agora, qual é a corrente máxima? Qual é a corrente elétrica máxima? Qual é a corrente elétrica máxima que poderia passar por esse diodo Zener aí? Qual é a corrente máxima que poderia passar por esse diodo Zener? Vamos dar uma olhada no datasheet? Ó, mais uma vez o datasheet vai nos salvar. Vamos lá? Então, vem comigo o datasheet. Apareceu. 1N4733. Como que eu sei a corrente máxima? Bom, você pode levar como base a corrente máxima aqui, ó. Essa corrente aqui, ó. Maximum Regulator Current. Maximum Regulator Current. É a corrente máxima de regulação do Zener. Quanto que está falando ali? Meu amigo, 178 mA. 178 mA. É a corrente máxima que pode passar por esse diodo Zener. E que ele pode vir a regular da carga. Quer outro jeito para você calcular a corrente máxima do Zener? Calculadora, vem aqui. Vamos lá. Para eu saber a corrente máxima que pode passar pelo diodo Zener, tá? Para eu saber, eu tenho que pegar a potência dele e dividir pela tensão dele, tá? Então, potência desse Zener, nesse caso a potência dele é de 1 watt, dividido por 5.1 volts, igual 196 mA, a 25 graus Celsius, tá? No datasheet você vai ver que aquele máximo regulator current, ele está considerando uma temperatura de 50 graus, já uma depreciação térmica, tá? Ou seja, 190 mil é a corrente máxima que pode passar por ele. Com essa cargada gigantesca que aconteceu no circuito, e gente, acontece, tá? O motor estava funcionando de boa, teve uma vibração, ou perdeu o contato elétrico na solda, ou soltou o fio, simplesmente soltou. A corrente vai tender toda a passar por ele, 1 ampere, vem. E aí, se esse Zener aqui, a corrente máxima dele era 170 mili ou 190 mili, o que vocês acham que vai acontecer? Coloca aqui para mim, nos comentários, no nosso grupo VIP de alunos do Telegram, que a gente faz a tutoria e bate um papo lá com vocês, aqui na plataforma do curso. O que vocês acham que vai acontecer se passar 1 ampere por esse camaradinho aí? Gente, para mim, está muito claro e evidente que se eu coloco uma quantidade de elétrons, nesse caso, quantas vezes mais o 1 ampere é maior que os 170 mili? Se fosse 200 mili, a corrente nominal do Zener, seria 5 vezes mais. Imagine eu colocar, por exemplo, 5 vezes mais corrente num cabo do que ele suporta. O cabo já sobreaquece, pode vir a pegar fogo. Imagine se eu pegar e fizer isso com um componente eletrônico. Para mim, não restam dúvidas. O diodo Zener vai queimar. E aí, meus amigos, meus queridos alunos, é que entra o famoso conhecimento da potência do diodo Zener, tá? Muita gente acaba desprezando, sabe, pessoal? Acaba desprezando algumas coisas muito ultra mega importantes, tá? Ultra mega importantes, que no caso são consideradas que basicamente são irrelevantes e não são irrelevantes. Elas são talvez as mais importantes e uma delas é o tema da nossa aula de hoje, que é a potência do diodo Zener. E é por isso que eu estou com vocês aqui, meus queridos amigos e alunos, para poder passar essa sacada aqui, que vai fazer toda a diferença nos seus dimensionamentos do diodo Zener nos seus circuitos eletrônicos, tá? Por isso que eu estou pegando esse tempo seu aqui para agregar valor para vocês, tá bom? Então, a sacada é a seguinte. Você obrigatoriamente tem que seguir essa regra do professor Rodolfo. Você deve escolher o diodo Zener exatamente pensando nas características eletrônicas da carga que você vai controlar. Ou seja, se a sua carga tem que trabalhar com 5 volts,
você vai colocar um Zener em paralelo com ela, que vai estabilizar os 5 volts. Até aí está tudo bem. Nosso circuito atendeu isso? O circuito aqui no Proteus atendeu isso? Atendeu. Né? Então, por exemplo, pensamos num motor de 5 volts, está um conjunto resistor LED aqui de 5 volts, beleza. O diodo Zener 1N4733 atendeu? Atendeu, sem problema algum. E no critério da corrente da carga? Gente, anota mais essa aí. Anota essa. O diodo Zener tem que suportar a corrente elétrica total das cargas que estão em paralelo com ele. O diodo Zener tem que suportar a corrente elétrica total das cargas que estão em paralelo com ele. Então imagina aqui. Se eu colocar 5 motores em paralelo com o diodo Zener, ele vai ter que suportar essa corrente. Por quê? Porque se os motores, uma hora ou outra, virem a abrir, a perder a conectividade, quem que vai ter que aguentar toda a corrente? É o diodo Zener. Toda a corrente, quando o circuito abre, quando a carga abre, quando ela perde o contato, vai passar no elemento Zener. Então, para escolher o diodo Zener corretamente, você tem que saber a corrente total que as cargas vão consumir. No nosso caso aqui, qual seria a corrente total que as cargas vão consumir? 1 ampere no motor e 25 milha aqui no nosso querido LED, né? Então 1 ampere e 25, pelo menos. Esse diodo aqui suporta 180, 190 milha. Está totalmente errado. Hashtag diodo errado. Está errado o dimensionamento. E aí muita gente acha que é só pegar, mete mais uma carga aí, mete mais um LED, mete mais uma fita, mete mais um motor, mete 24 volts, mete solenoide, Thanos, coloca o Thanos em paralelo com o Zener. Não é assim. Você tem que respeitar as condições do componente eletrônico. Aí a placa queima. E aí só lamento, meu querido. E aí fica sofrendo, fica chorando lá depois. Ai, o diodo Zener estragou, o que será que aconteceu? Né? Então tá errado. Bom, então qual é a solução? É você colocar um diodo Zener que estabiliza a tensão em 5 volts em paralelo e suporte a corrente total de regulação da carga.